Continuando, pessoal, agora eu vou falar a respeito de construtores. O que seria construtores? Sempre que uma classe é instanciada, o construtor é chamado, certo? Então, o primeiro conceito que vocês têm que ter em mente, sempre que você cria um objeto, um construtor é disparado. É a única vez em que o construtor é disparado, certo? Uma classe pode ter vários construtores que recebam argumentos diferentes, que a gente chama de sobrecarga de construtores. Nós vamos ver também sobrecargas de métodos, certo? Na sequência. E tem sobrecarga de construtores. Os construtores permitem ao programador definir valores padrão para limitar a instanciação e escrever código flexível e fácil de ler. Ao criarmos uma classe cliente, por exemplo, nós precisamos lembrar de colocar o nome após criarmos um novo cliente em nosso sistema. Isso pode ser visto no código a seguir, né? Como que a gente faria do jeito que a gente está fazendo até então? Eu crio um objeto do meu tipo cliente, certo? Instanciei ele aqui na memória. E aí eu vou lá, através da propriedade, eu seto a informação Guilherme, que foi o que a gente fez no exemplo anterior da conta bancária. Qual que é o problema? E se esquecermos de chamar a segunda linha desse código? Teremos um cliente sem nome. Mas será que faz sentido existir um cliente sem nome? Essa é a pergunta que deve ser feita. Para evitar isso, ao construir nosso objeto, temos que obrigar ao desenvolvedor a falar qual é o nome do cliente que ele está criando. Isto é, queremos ser capazes de alterar o comportamento da construção do meu objeto. Daí a palavra construtor. Queremos definir um novo comportamento que dirá como será construído o objeto. Então, eu posso criar o meu objeto agora da seguinte forma. Eu passo aqui o new cliente, né? E eu passo a informação do nome do meu objeto, ó, agora aqui, ó, entre as minhas chaves, ó. Certo? Ou parênteses, né? O que eu estou dizendo aqui através dos parênteses? Que o nome do meu objeto é Guilherme Silveira. Note que esse comportamento que desejamos lembra um comportamento normal passando argumentos, mas com uma característica especial de ser em quem constrói um objeto. Esse comportamento recebe o nome de construtor. E como que a gente define um construtor? Simples assim. Eu tenho aqui uma classe cliente, certo? O meu atributo nome. E aí eu declaro public, geralmente construtor é público. Pode haver construtor privado, mas se você quer utilizar ele na instanciação de um objeto, geralmente ele é público. Público. Cliente. Aqui uma observação importante. O nome do construtor tem que ser sempre igual ao nome da classe. Repito, o nome do construtor tem que ser sempre igual ao nome da classe. Se a classe chama cliente, o construtor da classe tem que chamar cliente. Se eu ter 10 construtores, todos têm que chamar cliente, certo? E aqui por parâmetro eu passo a informação que eu quero definir para o meu atributo. Então eu estou passando aqui um nome como parâmetro e aí eu estou fazendo dis.nome recebe nome. O que é isso, professor? O dis, lembra que eu disse que referencia sempre os componentes da minha classe? Quando eu faço dis, eu estou referenciando este meu atributo, que é a minha variável da classe. Então eu estou dizendo que este meu atributo está recebendo este nome que eu estou passando por parâmetro, certo? Então é assim que eu crio um construtor, pessoal. Um construtor geralmente é público, sempre vai ter o mesmo nome da classe, e aí eu passo os parâmetros que eu quero para o meu construtor. Simples assim. Vimos que quando criamos um construtor na classe, o C# usa o construtor criado para iniciar o objeto. Porém, o que acontece quando não temos nenhum construtor na classe? Até então, gente, a gente não criou nenhum construtor na minha classe. Quando uma classe não tem nenhum construtor, o C# coloca um construtor padrão, não só o C#, o Java e a maioria das linguagens orientadas a objetos, tá? Esse construtor não recebe argumento algum e não executa nenhuma ação, é apenas para existir, para criar o objeto. Ou seja, um construtor que não recebe nenhum argumento e tem um corpo vazio. Aqui, uma observação importante nesse código. Quando a gente não cria um construtor lá personalizado, por padrão, ó, implicitamente, o C# cria um construtor assim, ó. Certo? Vazio, sem nenhuma operação, mas o construtor existe.
a partir do momento, olha o que eu vou dizer, a partir do momento que a gente definir um construtor personalizado recebendo parâmetro, esse construtor implícito que não está sendo visível para nós, mas o C# colocou lá, ele deixa de existir. Logo, se a gente quiser que esse construtor continue funcionando, a gente tem que declarar ele de forma agora explícita, ou seja, a gente tem que codificar esse construtor a partir do momento que a gente criar um construtor personalizado, certo? E como eu disse sobre a sobrecarga de construtores, né? O que seria a sobrecarga de construtores? Eu tenho 3 construtores, perceba que são construtores, tem o mesmo nome da minha classe, porém um não recebe nenhum parâmetro, outro recebe o parâmetro nome e define aí o valor do meu atributo nome. E o outro recebe, além do nome, a idade, e recebe aí o nome e a idade. Então, o que seria a sobrecarga de construtores, né? Eu tenho para o compilador um construtor que, conforme o parâmetro, né, a quantidade de parâmetro, o tipo de parâmetro que eu passo, executa de uma determinada forma, certo? Cada momento vai ser executado um construtor. Novamente lembrando, o construtor ele é executado apenas uma vez, que é quando você instancia o objeto na memória, certo? Regra, o construtor sempre vai ter o nome da classe, não vai retornar nenhum valor, senão seria um método. E observação, o construtor sempre vai ser executado uma única vez, quando, acabei de dizer, quando se instancia o objeto. Na próxima aula a gente vai pegar aquele exemplo da conta bancária e vamos aplicar aí um construtor. Por fim, quando que eu devo utilizar um construtor? Quando eu quero que um objeto tenha sempre alguma informação obrigatoriamente inserida no momento em que eu crio esse objeto na memória, certo? Você obriga o programador a estar passando essas informações. Tudo bem? Então, até a próxima aula.